Bonjour, pessoas! Hoje nós vamos falar sobre Saturno mergulhado nas áreas de um benéfico. Este vídeo está sendo gravado em junho de 2024. Logo, nós, neste momento, estamos vivendo uma outra esfera de um Saturno mergulhado ligado a Júpiter, que é um Saturno em peixes. Nem mais peixes é regido por Netuno, está defasado. Eu ouvi esses dias, eu estava falando de Saturno e Aquário. Está ultrapassado. Enfim, estudem várias linhas, entendam a lógica das coisas, tá? Mas vamos lá, então, o que é interessante aqui, até para quem gosta, né, de fazer os cruzamentos do momento, tá? Se você, pessoa, você tem um Saturno em Sagitário, esse momento que a gente está vivendo, que na realidade vem desde 2023, acelera, esse negocinho, ele sempre aparece, acelera em 2024, desemboca até maio de 2025, no final de 2025 ainda volta, dá uma, né, uma regulada ali nos assuntos para depois de 2026 entrar num novo ciclo. Para você é muito relevante, porque você está bem no ponto do passo de Saturno, do seu mapa da sua promessa natal. Então, se você já fez o curso de Tudo sobre Saturno, você entende esse passo. E só de você olhar esse mapa, o seu mapa, né, entender a lógica do passo, você já consegue fazer essa análise, tá? Não precisa de nada muito elaborado, tá? Mas vamos explorar aqui, então, os abençoados, as abençoadas que têm um Saturno que é um maléfico regido por um benéfico. Bom, Sagitário é um signo de fogo, né? Então, ele é fogo, mutável, expande, é conhecido também, claro, ligado à sua regência, por ser o grande buscador do zodíaco. Eu sempre falo que tem um conceito que eu li, eu acredito que foi no livro da Karen Berg, Deus usa batom, que Sagitário é o desejo em movimento. E eu acredito muito nisso, porque é aquela coisa de sempre estar em busca de algo, né? Em busca de mais conhecimento, em busca de uma filosofia, em busca da verdade. É claro que nós temos sempre o lado A e o lado B, né? Então, a gente pode também, ainda mais com Saturno, que Saturno é Saturno, a gente nunca descarta a natureza dos planetas, tá? Por quê? Porque dignidades e debilidades, né? As qualidades primordiais não é para limitar pessoas, isso aí é o quê? É para mensurar pesos e medidas numa análise técnica que é a astrologia, tá? Então, a astrologia aqui não é para dizer que o fulano é assim, que o fulano é assado, que a personalidade do fulano é assim, assado, que ele tem Saturno e Sagitário. Tem nada a ver, Lé com Cré, tá? Então, você vai avaliando aqui o peso e a medida para você, dentro do mapa, conseguir fazer toda essa mensuração do desenvolvimento de um assunto. Então, eu posso ter também uma questão muito dogmática, né? Então, opa, é a minha verdade, né? É a minha essência aqui que vale. Óbvio que vai depender para compreender, né, esse amadurecimento também saturnino, o desenvolvimento dentro do processo que está esse ponto de Júpiter no mapa, porque um Saturno em Sagitário com Júpiter em Áries, ele é muito diferente de um Saturno em Sagitário, por exemplo, com Júpiter em Virgem, totalmente diferente, tá? Então, para você conseguir avaliar, como eu falei, pesos e medidas e fazer essa conexão na promessa natal. Aí você faz uma, né, uma interpretação individualizada para cada mapa, tá? Então vamos lá, o Saturno em Sagitário com este Júpiter em Áries. Áries é o primeiro signo do zodíaco. Áries é um signo cardinal de ação, de início. Aqui a gente tem o quê? Um trígono de fogo, tá? Na triplicidade, né, de fogo. Então aqui o regente, inclusive, está numa dignidade solar, né? Porque Áries, o Sol se exalta, tá? Então, por exemplo, essa pessoa, ela pode, ao longo do amadurecimento, porque lembra que Saturno, às vezes, dependendo ali da posição do mapa, principalmente, mas no contexto geral, o conceito geral dele, né? Ele amadurece muito com o tempo. Desculpa. E aí, a gente vai percebendo claramente, não sei se você já passou, né, dos passos aí saturninos, eu já passei do meu retorno, eu já passei aqui pelos processos de trígono, agora eu estou na oposição. A gente vai vendo que esse Saturno amadurece com o tempo, sabe? Não quer dizer que a gente consiga levar ele com destreza, porque eu ainda remo com o meu Saturno. Aliás, esse ano ele está me mostrando claramente o que é essa oposição em relação à minha saúde, mas enfim, né? Então, a gente tem um amadurecimento aqui em relação à própria filosofia, as coisas que a gente acredita, essa busca. Pode ser uma pessoa que vai lapidando essa questão da liderança, do comando, tá? Óbvio que vai depender da posição de Áries, né? Mas há uma tendência de ser uma pessoa com maior iniciativa,
Claro que tem que cuidar com a questão de ser muito impositivo, né, então nessa busca pela verdade, a verdade é só a qual eu me identifico, né, mas ao mesmo tempo, se isso aqui está em áreas benéficas, sabe aquela pessoa que move a galera, né, tem um grande potencial. E, às vezes, dependendo, claro, da posição de Marte, é aquela pessoa que naturalmente as pessoas também são inclinadas a segui-la, né, mas aí depende também da posição do mapa. Saturno em Sagitário e um Júpiter em Touro. Já mudou completamente. Por quê? Porque Touro já é signo de terra, fixo, já é muito ligado à materialidade. Opa, não é que nem o de Áries. Vamos lá, vamos conquistar tudo, né? Só se vive uma vez. Aqui a gente tem que ter coragem para conquistar as coisas que a gente quer, né? Aqui já não, peraí, mas vale a pena? Vale a pena o esforço e o trabalho que eu vou ter com isso? Mas vai ser fogo de palha ou o esforço, né, vai ser recompensado? Eu me sinto confortável com isso ou vou ter que fazer alguma coisa que eu não estou tão confortável, né? Vai também tendo que aprender e lapidar com essa questão da vida material, digamos, estruturada, mesmo sendo um Saturno em Sagitário, porque ele tem sim esse amadurecimento através da filosofia, mas aqui a coisa tem que ser prática, ela tem que ser tangível, né? Se for só fogo de palha, putz, nem vou perder meu tempo lá. Então tem um olhar diferente aqui, mas ao mesmo tempo, claro, e dependendo da posição de Vênus, pode ser essa pessoa que tem uma filosofia muito baseada nas coisas que foca em consolidar, em construir, em, sabe, dar às vezes o valor ao trabalho ali para conquistar as coisas, estrutura às vezes as coisas com uma base muito mais alicerçada e mais perene, né? O primeiro, por exemplo, ele pode ser extremamente inovador, mas ele pode também ser aquela pessoa que abre um monte de, né, de portas e não fecha. Aqui não, aqui eu já tenho mais essa condição de, tá, peraí, deixa eu testar, deixa eu fazer, deixa eu ver se deu um resultado para mim, é benéfico para mim, porque lembra que esse Júpiter está numa área venusiana, tá? Então, assim, me traz algum benefício? Eu estou gostando do resultado? Então, tem uma ponderaçãozinha aqui. Depois nós temos um Saturno em Sagitário com um Júpiter em Gêmeos. Júpiter não gosta de estar em Gêmeos. Ah, então quer dizer que as pessoas que têm Júpiter em Gêmeos estão limitadas. Olha a dissonância cognitiva, não foi isso que eu falei. Tá? O ponteiro jupiteriano, para o que ele se refere no seu mapa. O que ele se refere no seu mapa? Ele se refere à casa 10? Ele se refere à casa 7? Ele se refere à casa 8? Não sei, não tenho seu mapa para avisar. Então, a gente tem aqui um excesso. Então, a gente tem que cuidar aqui, por exemplo, a gente às vezes peca pelo excesso. O excesso de informação. Quer ver uma coisa aqui que pode acontecer? É esse anseio de querer saber tudo sempre, mas não se aprofundar. É uma pessoa, às vezes, que tem uma grande versatilidade, incrível, ela gosta de vários assuntos, ela fala sobre vários assuntos, mas ela tem uma sensação que ela perde o interesse muito rápido também, sabe? Se aquilo não traz um estímulo, tipo, ai que tédio, também não quero mais, né? Ok, mas você pode me dizer, ah, Menezes, isso não é ruim. Não é legal quando esse Saturno está pedindo para você olhar no longo prazo. Mas aí você se dispersa muito rápido, né? Ao mesmo tempo, se tiver uma boa conexão mercuriana, porque isso vai fazer uma diferença, tá? Essa questão de dignidades e debilidades, a gente não avalia nada isolado no mapa. Às vezes você tem uma debilidade, mas, poxa, você tem um regente super bem aspectado, fazendo um bom aspecto, inclusive com o próprio ponto, suaviza. Lembra? Pesos e medidas, né? Então pode ser uma pessoa, por exemplo, muito antenada, ela gosta de saber das novidades, né? Às vezes ela está muito conectada com a questão de tecnologia, né, de informação, mas pode pecar pelo excesso. Quando a gente tem um excesso de informação, o que acontece às vezes? A gente não consegue ser objetivo. A gente não consegue, às vezes, tomar uma decisão, porque eu tenho tantas coisas que eu gosto, tantas coisas, né? Que é o tal do paradoxo da escolha que todo mundo fala, né? Poxa, se eu tenho tanta opção, como que eu vou ficar só com uma? Né? Isso pode causar o quê? Às vezes até ansiedade. Mas, de novo, vai depender do que representa no mapa. E perceba que aqui eu só consigo dar conceitos, porque eu vou ter que olhar. Então, tá, isso aí tá relacionado a relacionamento? É uma questão financeira? Então, cuidado com o excesso de gastos. Poxa, tem uma questão ali, às vezes, um mau aspecto com Mercúrio na casa 8. Golpes, aqui no Brasil a gente tem um leque para escolher, o golpe da maquininha, o golpe do cartão, né? Tá? Então, eu vou pegar um financiamento. Eu não vou ir na empolgação sem analisar o quê? As questões mercurianas ali, as taxas, as entrelinhas do contrato, entende? Então, para que a gente tem essa promessa natal? É para afunilar realmente o que significa um conceito, né, no astrologuês para aquele mapa, para aquele contexto pessoal. Bom, depois nós temos um Saturno em Sagitário, aí com este Júpiter, né, lá em Câncer, tá?
Júpiter gosta de estar em Câncer, tá? Então ele se sente muito confortável, tá num ponto que a gente chama de dignidade, né, de exaltação. É ligado à Lua, tá? Então, por exemplo, nessa questão da busca pela filosofia, pode ser uma pessoa muito afável que se fala, né? Claro que vai depender da posição da Lua, né? Se a Lua estiver em Capricórnio, óbvio que você já sabe que pesos e medidas, né? Já dá uma outra mensurada. Mas pode ter uma certa sensibilidade, né? Pode ser uma pessoa. Eu sei que a gente coloca muita espiritualidade, né? Ligada a um Júpiter em peixe, sim. Mas aqui também, aqui pode ser uma questão de ancestralidade, ainda mais se estiver ligada à casa 4, tá? Se tiver, por exemplo, no eixo 3 ou até no 9, às vezes a pessoa é muito boa com oráculos, sabe aquela coisa da mão boa que a gente fala, né? E lembra que Saturno, ele amadurece essa conexão com o tempo. Então, através de uma busca de uma filosofia, através do conhecimento mais amplo, da sabedoria, né? Porque na conexão Mercúrio e Júpiter, perceba que a gente tem Júpiter sempre regendo um signo e oposto regido por Mercúrio, porque Mercúrio é informação, Mercúrio é o conhecimento de ligar os pontinhos. Júpiter já é a sabedoria do que fazer com aquilo, né? Aquela velha história. Tem um. Eu sempre misturo, eu sou daquelas, eu tô ficando daquelas tia velha que vai fazer sei lá, os contos, né? E já conta tudo errado, mistura nas frases, mas mais ou menos isso. Informação é saber que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar ele numa salada de fruta. Coisa assim. Então é mais ou menos essa questão do Mercúrio com o Júpiter, né? Então aqui eu posso ter essa sabedoria, às vezes ancestral também, porque a gente tem uma questão de câncer, aí vai depender, claro, da posição da Lua, se tiver conexão com a 4, então mais ainda, né? Pode ser uma pessoa que tem muita. Vai desenvolvendo principalmente essa questão do cuidado. Se isso aí tiver, por exemplo, em áreas de trabalho, né? Às vezes uma pessoa, às vezes na questão de saúde mental, por exemplo, se estiver ligada a 12 excelentes profissionais dentro dessa área. Então, de novo, depende da conexão do mapa, tá? Aí depois a gente tem o Saturno em Sagitário com o Júpiter em Leão. Minha posição de Júpiter, né? Bom, aqui a gente tem um trígono de fogo, tá? Então, Saturno tá lá no signo, né? De fogo que expande, que aumenta, que faz essa busca. Só que agora esse Júpiter tá numa questão fixa, tá? E é óbvio que tá em outro domicílio do Sol, mas é diferente daquela exaltação que tem lá em Áries. Aqui ele é fixo. Então, sim, ele pondera, tá? De novo, fixo, ele é perene, né? Só que é um signo fixo de fogo, é diferente de um signo fixo de terra, que é mais estruturado, né? Mas aqui, por exemplo, existe muita, e principalmente com amadurecimento, tá? E principalmente se for um mapa diurno, tá? Esse amadurecimento da própria essência e da própria identidade. Às vezes é muito comum e dá uma sensação assim de que a gente vive várias vidas dentro de uma vida, né? Porque através dessa busca de conhecimento, ou por filosofias, né? Dependendo, claro, de onde está isso, às vezes se tem boas posições, às vezes são pessoas que têm um certo ponto de liderança, de repente, dentro da sociedade, né? Aí se pegar 10, por exemplo, a 11 também. Então, existe essa busca constante por mais conhecimento, mas ele tem que fazer sentido para a pessoa, porque o Sol é a nossa verdadeira identidade. Então, chega momentos na vida, com o amadurecimento saturnino, que você se questiona, tá, mas tudo isso que eu estudo, tudo isso que eu aprimoro, tudo isso, eu me identifico ou não me identifico? Faz sentido na minha percepção ou não, né? Porque aqui está muito ligado ao Sol e nessa questão leonina de honrar a própria verdade, né? Não ser a pessoa que segue, assim, cegamente o que o grupo, que a galera, o que a manada está falando, né? Que é o signo oposto ligado a Aquário, né? Às vezes as ideologias que não fazem sentido para o indivíduo, para a própria pessoa, tá? Então aqui existe um amadurecimento, né? E lembra que aqui nós estamos falando de um Saturno que parte de Sagitário, então essa busca mutável, ela às vezes é constante, tá? Pessoas que têm pontos em Sagitário, mas principalmente Saturno, até um Júpiter, a gente sempre tem uma certa sensação, eu tenho ascendente Sagitário, tá? Com essa posição de trígono de Júpiter. E a gente sempre está buscando algo a mais. Qual é o lado tenso disso? É que a gente nunca chega, né? Então, aprender a viver a vida com essa sensação e sempre buscar o quê? Mais conhecimento, mais experiência, né? Sagitário está muito ligado à questão das viagens, né? E ligado a Júpiter, até internacionais. Por quê? Porque você expande muito a tua percepção de mundo vivendo em outra cultura, entendendo a maneira como outros povos, né? Experimentam as coisas, desde uma gastronomia, desde a maneira de viver, desde as regras, das leis, né? É aquela velha história, uma vez que você abre a sua mente, você não tem mais como fechar, isso é muito essa conexão.
né, de Saturno, que representa a realidade, né, estruturada, porque Saturno é o último planeta visível a olho nu. A visibilidade da luz é um ponto muito importante na astrologia, porque é tudo que está dentro do nosso escopo, né, de realidade tangível, assim. Então, eu tenho aqui uma busca, né, e às vezes, através do conhecimento ou através de experiências mesmo, eu mudo a minha percepção de realidade, entende? Então é uma questão muito interessante. Bom, depois nós temos Saturno em Sagitário com este Júpiter aí lá no signo de Virgem. Júpiter também não gosta muito de estar em Virgem, né? Porque é um signo da morada de Mercúrio. Às vezes ele se perde o quê? No Lembra que a gente pode pecar pelo excesso, né? Então, quando é Júpiter, debilidade, né? O excesso de miudeza, sabe? Vocês já trabalharam, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com gestão de projetos, né? E qual é a grande questão? A gente tem o macro e a gente tem que fazer, claro, tem que fazer o micro, né? Micromanagement. O problema é que quando você fica perdido só naquelas pequenas coisinhas de um projeto, acaba dando nossa, um borogodó aqui no macro, sabe? E é uma coisa que é muito comum, né? Então a gente tem que meio que saber o equilíbrio do que é necessário e útil com o signo de Virgem. Eliminar os excessos, né? Tentar ser objetivo, tentar ter o quê? Um processo, analisar o progresso das coisas, ter esses pontos, né? Essas chaves de mensuração para ver, eu estava aqui e eu fui para cá. Ou eu estou perdido ali ainda no meio, tentando avaliar um monte de coisa que não é útil para este momento ou para esta questão mais macro, né? Existe um amadurecimento aqui. Óbvio que se tiver uma boa posição mercuriana, a gente tem um amadurecimento, pode passar por essa fase, mas aqui tem um grande potencial. Aquela pessoa, inclusive, que ela olha e ela consegue entender as partes de um todo, sabe? Às vezes a pessoa está lá pensando em algo, ela diz assim, não, mas essa questãozinha ela é daqui. Ela consegue fazer esse ponto, mas isso vai depender da posição do quê? De Mercúrio, que comanda esta parte virginiana, que é o comando deste Saturno. Você percebe que a costura, ela a gente não avalia as coisas de maneira isolada. Eu sei que tem muito essa coisa assim, você tem, sei lá, Saturno em Sagitário ou Saturno. Pior, quando me fala Saturno em Sagitário, Saturno na 9. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E o que determina as possibilidades é a promessa natal, é o que está no mapa que você está avaliando. Então eu posso ter o Saturno em Sagitário de 20 pessoas completamente distinto e diferente, tá? Bom, depois nós temos um Saturno em Sagitário, e aí com um Júpiter em Libra, né? Libra já é uma área, não tá, não gosta de, não, assim, não é uma área que ele gosta ou não gosta, ele tá ali, que a gente chama de peregrino, né? Tá ali de boas, depende da condição. Mas olha que interessante como você pode usar divindades e debilidades. O comando de Saturno está no signo de Libra, que é uma área de exaltação desse Saturno. Então, nessa conexão, para essa posição, é interessante, é benéfico. Além do mais, Libra é um signo ligado a uma benéfica, né? Ligado a um benéfico, que é o planeta Vênus. Vai depender, claro, da posição do mapa. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma grande habilidade política, né? Às vezes se pega ali, por exemplo, áreas da 9, às vezes pessoas que se dão muito bem dentro de áreas públicas, concurso público, né? Claro que depende ali da posição de Saturno, relações internacionais, né? Pode ser essa pessoa que ela tem essa habilidade, e aqui ela busca também, né? Porque a gente está falando de uma conexão jupiteriana. Eu busco as relações, eu percebo o benefício que eu colho com elas. E essa pessoa, se ela consegue fazer isso, nossa, ela é aquela extremamente assim articuladora, né? Mas claro que ele teria que também ver a posição de Vênus, até na questão da articulação, a posição de Mercúrio-Marte, tá? Um Saturno em Sagitário, depois com um Júpiter em Escorpião. Aí a gente já tem o quê, né? Já é um signo de água fixo. Pode ser uma pessoa muito. Porque imagina, a gente está falando de Saturno, ok, signo de fogo, mas a regência no signo fixo de água. Então tem essa busca pela verdade, né? Pela própria filosofia, mas ela é muito interna. Não é qualquer argumento que faz essa pessoa mudar de ideia ou mudar de percepção. Tem que ter um entendimento muito profundo das coisas. Dificilmente essa pessoa gosta de coisa rasa. Por exemplo, você está nesses pontos de relacionamento, né? Essa pessoa, ela preza pelo comprometimento. Se a outra pessoa, né, não está no mesmo propósito, tchau e benção, né?
Só que ao mesmo tempo, lembra que Escorpião ele é um signo para dentro, ele é de uma regência marciana, mas é a regência noturna de Marte. Então ele é feminino, ele é introspectivo, então ele observa as coisas que eu acredito, qual é a minha busca, a minha verdade, a minha filosofia, né? E pode ser uma pessoa muito assim, é que eu não gosto da palavra intensa, porque de novo, cabe qualquer coisa, sabe? Mas muito estratégica em relação às coisas que percebe, em relação às crenças, em relação à filosofia, em relação à sabedoria e ao conhecimento. Aqui o negócio é realmente profundo. Não vai, você vai provavelmente conversar com a pessoa, ela não vai ser rasa, mas ela pode não querer abrir tudo que ela percebe. Ela pode ser mais reservada. Se ela confiar, se ela perceber que você faz parte de uma análise que ela diz essa pessoa está no mesmo propósito aqui comigo, ok. Se não, ela nem você acha que ela vai dividir alguma coisa? Não, ela vai dividir o que ela acha que tá aí para você, dentro do contexto dela, né? Mas aqui também a gente tem dentro dessa questão, né, desta busca, uma pessoa que pode ser muito, por mais que tenha um Saturno em Sagitário, tá? Uma pessoa muito confiável, mas pode ser, e de novo, a gente tem que cuidar quando a gente peca pelos excessos, né? O excesso, às vezes, de controle, o excesso, às vezes, de busca pelo controle e poder das coisas. Se alguma coisa, às vezes, não sai exatamente como a pessoa buscou ali, ou acredita, né? Porque Saturno, esse Júpiter tem muito a ver com fé também, né? Não falando da fé religiosa, tá? Pode até ser, mas não necessariamente. Assim, as coisas que eu realmente acredito, né? Então, se tem alguma coisa ali que vai contra, às vezes eu não consigo levar isso de uma maneira leve. É uma coisa que pega lá dentro, sabe? Aquela coisa que às vezes, tá? Mas não transparece, né? Não, às vezes você, na convivência, às vezes não percebe, que pode ser um mundinho muito interno. Óbvio que vai depender das outras posições do mapa, né? Se tem um monte de coisas, às vezes, levando, né, para um outro lado mais, né, digamos, explorador, no sentido de levar a informação, porque aí depende da posição de Júpiter, desculpa, de Mercúrio também, ou da atitude, que é de Marte, né? Até porque aqui a gente depende dessa condição de Marte para avaliar Escorpião. Aí, ok, a gente tem outros parâmetros para ver o mapa. Aí a gente tem o Saturno em Sagitário com um Júpiter em Sagitário. Então nós temos uma conjunção. Às vezes a gente acha conjunções mais difíceis porque tá aí, agora eu não costuro para lugar nenhum. Na realidade é mais fácil, porque o foco é aquela área. Aí vai depender. Onde que isso está acontecendo? Se for na casa 10, existe um foco muito grande ligado à carreira, à posição pública. Lembra que a casa 10 é para onde eu vou. A casa 4 é de onde eu venho, a casa 10 é para onde eu vou, né? Então aqui existe, às vezes, um grande foco em projetos que tenham um propósito. Né? Então, tem uma amiga minha que é da época, né, da minha outra vida, quando eu trabalhava ainda em agência, comunicação, esses tralelé todo, e ela tem essa posição, e ela tinha muito essa questão, poxa, a gente trabalha com marca, a gente trabalha aqui, mas eu queria trabalhar com uma questão maior, que não seja só a venda de um produto, né? Qual é o impacto desse produto? Ela tinha muito isso. E no fim, claro, nenhum lugar que ela trabalhava tinha essa perspectiva. E ela acabou fundando uma agência ligada às questões que ela, dentro da filosofia dela, né, ela tinha conexão. E é muito interessante, né? Tá se dando super bem. Então, lembra que a gente tem um processo de amadurecimento, né? Eu brinco que Saturno, onde tem Saturno, Sol, a gente não nasce pronto, a gente precisa de um tempo para compreender, né, a própria ciência e amadurecendo os pontos, né? Glória a Deus que a gente tem o Saturno para fazer a gente dar umas amadurecidas, porque senão a gente olha para trás e diz, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Bom, depois nós temos o Saturno em Sagitário, aí com o Júpiter em Capricórnio. Capricórnio é um signo também, né? Esse Júpiter não gosta tanto, porém, entretanto, contudo, é a área que Saturno comanda, tá? Aqui, por exemplo, pode ser nessa busca por conhecimento, por filosofia, pela sabedoria, ela é estruturada, ela tem um passo a passo, ela tem uma administração e uma gestão aqui, que é importante, porque aqui um está na casa do outro, né? Então, existe uma visão, por exemplo, de longo prazo. Por mais que seja um Saturno em Sagitário, por mais que seja fogo mutável, que quer abraçar o mundo com as pernas, mas às vezes percebe as limitações disso, que é Saturno, aqui eu vou num passo a passo, eu entendo que eu tenho que olhar lá na frente, que não é só no aqui e no agora, não é só na maneira que eu acredito, o que eu quero, o que eu entendo, né? Então, existe um processo, tá? E respeitando esse tempo, que aí, claro, é um grande aprendizado aqui também,
as coisas vão sendo concretizadas no longo prazo, essa pessoa, às vezes, conquista muita coisa com bastante estrutura lá na frente, tá? Depois nós temos o Saturno em Sagitário, aí com o Júpiter é, em Aquário, que também é a morada diurna de Saturno, né? Existe uma lógica do porquê que Saturno rege Aquário, ela não é aleatória, ela não é ligada à mitologia, é uma lógica matemática, tá? A astrologia, ela tem muito, né, de parâmetros ligadas, principalmente a nossa, que a gente trabalha, que é a tropical, aos momentos cíclicos da natureza e as estações, né? E também uma questão de espelhamento, matemática, tá? Então, nós temos aqui um Saturno ligado a um signo que está em oposição ao signo de regência solar. Então, ele é um signo, Aquário, ele é um signo de métodos, né, de maneiras, mas aqui de sistemas. Como que um sistema funciona, né? Claro que imagina, é ar, que representa muita questão intelectual, é um signo humano, mas ele é fixo, tá? Então, aqui, como nós temos um Júpiter que representa a filosofia, a busca pela verdade, às vezes é assim, é a minha ideologia do grupo que eu estou. Se você não está, ok, vai, tudo bem, mas segue teu rumo. Aqui você não entra, né? Então, de novo, ele tem essa questão que a gente sabe que é um pouquinho sectarista, né? Às vezes a gente vai para os extremos ali, porque é um signo ligado a um Saturno, e ele é um signo aqui nesse cruzamento, né? Ligado também à regência de Saturno que está em Sagitário com o Júpiter ali, tá? Ao mesmo tempo, pode ser uma pessoa extremamente inovadora. Aquela pessoa que enxerga as coisas lá na frente, mas porque ela tem essa lógica e porque ela tem, já com Saturno em Sagitário, essa questão da busca constante aqui pelo entendimento de como o sistema funciona, de como uma ideologia funciona, qual é a razão por trás de um conhecimento. Aqui ele procura uma certa lógica. E se não tem lógica, não faz sentido eu ficar ali perdendo meu tempo, remando e ficando sempre na questão muito abstrata, né? Bom, depois nós temos um Saturno em Sagitário, aí com um Júpiter em Peixes. Júpiter gosta de estar em Peixes, né? Júpiter em Peixes, ele está muito ligado, então, a essa questão da expansão das características psianas, que é mutável, é água, né? Dependendo aí, por exemplo, se pegar áreas de talentos, pode ser uma pessoa que se dá muito bem, né? Com música, com essa parte mais artística, mas que tem uma certa sensibilidade, vai, inclusive, lapidando isso ao longo do tempo, tá? Claro que a gente tem que observar se tem aspectos, né? Porque às vezes a gente pode ter que cuidar um pouquinho com a hipersensibilidade. Lembra que a gente pode ter um excesso se tiver aspectos tensos, tá? Como esse Saturno está em Sagitário e o regente está em Peixes, é uma quadratura. Aí depende se está aplicativa. A aplicativa ela tem mais ênfase, tá? Então, às vezes, sabe quando a gente busca algo que parece ser benéfico, porque Saturno tá, desculpa, esse Júpiter tá bem em Peixes, mas ele pode também ser o escapismo da realidade, porque eu não concordo com aquela realidade, então eu busco algo, né? Por exemplo, a espiritualidade, ela pode ser um escapismo quando eu me recuso a viver nesse plano, porque onde é que você está vivendo, comendo, é aqui. Na realidade, a espiritualidade é um todo que engloba aqui, mas aí depende das crenças de cada um acredita no que quer, a gente não está aqui para discutir crença, tá? Mas às vezes eu tenho que cuidar, por exemplo, se pega um aspecto tenso, às vezes essa questão de uma hipersensibilidade, sabe as pessoas que elas têm a empatia, mas muito exacerbada, e isso acaba o quê? Mexendo muito com o senso de realidade delas, da vida delas, né? E a gente está aqui para viver, claro, a nossa vida também, né? Então, essa questão da doação também tem que achar um certo equilíbrio aqui, tá? Mas são dois pontos de signos mutáveis, existe muita adaptabilidade. Aqui, quando a gente consegue trabalhar essa questão do que eu acredito com a realidade, eu tenho jogo de cintura para isso, eu consigo entender que também nem tudo pode me afetar tanto, que eu tenho que respeitar, né, os meus limites, aí com esse jogo, né, as coisas elas vão se acertando também. Bem ou mal é um benéfico bem aspectado, tá? Mas, de novo, isso em termos gerais, porque a gente sabe que tudo depende, e eu gosto de trazer exemplos sempre, né? Nós temos aqui, então, o Prince, o Messi e a Blake Lively, né? Então, vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui, eu prometo que não vou riscar, mas só para identificar, tá? O Prince tem um Saturno retrógrado em Sagitário com um Júpiter retrógrado em Libra, tá? Então, isso aqui, claro, é um sextil. Mas lembra dessa questão benéfica, porque esse Saturno está ligado a esse Júpiter, aqui é uma área de exaltação. Nós temos também uma questão venusiana, né? Ó que bela questão venusiana aqui, porque a Vênus está em Touro,
domiciliada. Então, no cruzamento de Saturno, é interessante, tipo, a gente começa aqui, mas a gente vai tendo um desfecho interessante. Eu acredito que se você, claro, conhece um pouco da carreira ali, faz muito sentido, né, principalmente com o amadurecimento com o tempo, né, as experiências do tempo. Depois o Messi ele tem também o Saturno em Sagitário, também retrógrado, e aí a gente tem o Júpiter aqui bem 25 de Áries, né. Olha que interessante. Então a gente tem uma condição jupiteriana que leva para um Marte em Câncer, né, ele também se eu não me engano ele é canceriano, né, ele tem o Sol a 2, mas a Lua dele tá em Gêmeos, né, junto com Vênus, tá. Tem essa questão do esporte, né, a gente vê Marte e Vênus também, né. Então é interessante aqui, a gente tem uma condição de um benéfico, dos 2 benéficos ligados, né, a esse ponto de Marte, por mais que seja numa debilidade. Depois nós temos o mapa da Blake Lively. Aí a gente tem também o Saturno em Sagitário, dela não está retrógrado que nem o dos outros. E a gente tem, ó, também em Áries, mas num grau anarético, que é 29 graus, tá? E daí, por exemplo, a gente teria que ver a condição para entender melhor, né, de Marte. Ó, esse Marte está lá no início, ela tem um monte de coisa em Virgem, né? Ela tem Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Caramba! Então, ela tem, por mais que ela tenha o Saturno em Sagitário, ó, no cruzamento desemboca nesse estélio dela em Virgem, tá. É por isso que nunca é a mesma coisa. E também aqui eu nem estou falando das áreas, dos outros pontos que fazem aspectos, porque eles são importantes também na hora de uma análise, tá. O que que é importante quando você aqui a gente está falando de conceitos gerais, só para ir aprendendo, né, o astrologuês. Mas quando você, eh, entra no mapa, você saber o que você quer desse mapa. Qual é o teu objetivo de leitura, né, o que que você está buscando. Porque senão imagina, você entra olha cada mapa aqui, o tanto de informação que tem. Ah, gente, se perde, né. A gente lembra da questão do que eu estava falando do excesso da informação? Quando a gente tem muito excesso e não sabe para onde a gente está indo, a gente parece que fica andando em círculos, não é? O que pode acontecer. Por isso que você ter uma metodologia, né, entender o fundamento, os parâmetros, te ajuda o quê? A ter uma coerência na análise dos dados para fazer uma interpretação, tá bom? E lembra sempre que o contexto de cada pessoa também é importante e relevante, né.